Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Drink N. O vídeo de hoje vai ser sobre os meus pincéis favoritos. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal há um tempo atrás, mas eles já mudaram tanto que eu achei que já tava na hora de dar um update. Eu separei aqui nesse vídeo os produtos assim que eu gosto mesmo, os meus favoritíssimos. Não vou fazer que nem da outra vez que eu mostrei opção pra blush eu mostrei 3, pra bronzer eu mostrei 3. Eu vou mostrar realmente aqueles que são os tops do top. São 10 pincéis pra rosto e 9 pra olhos. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo e que eu consiga fazer olhos e rosto num vídeo só. Então vamos lá, começar com base. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da Beauty Blender. Beauty Blender pra mim sempre vai ser uma coisa indispensável. Porém, se eu estou com vontade de usar pincel para base, é esse aqui da Real Techniques que eu gosto de usar. Já testei vários, inclusive caros, e esse daqui é sempre o que eu uso, que eu prefiro. Eu gosto muito da densidade dos pelos dele, não é um tipo de pincel que é muito denso a ponto de ficar aquela cobertura super pesada. Ele é denso, mas na medida. Ele tem uma certa maleabilidade aqui nas cerdas. Eu gosto muito dele, a qualidade é excelente, o preço é excelente. Eu já lavei ele sei lá quantas vezes e ele continua intacto. Eu tenho ele há anos e anos e, como eu disse, eu sempre volto pra ele. Corretivo é uma coisa que eu sempre uso Beauty Blender ou às vezes o dedo. Eu não tenho um pincel pra isso, então eu nem coloquei aqui. A próxima categoria é pó e eu tenho dois pincéis de pó, assim, pra dois casos. O primeiro caso é quando eu quero passar o pó assim no rosto inteiro, uma coisa bem sem precisão nem nada, então eu gosto desse grandão aqui da Omnia. Eu gosto do formato dele, ele tem cerdas naturais, eu acho que ele é um formato interessante porque ele tem essa pontinha, então eu consigo pegar aqui os cantinhos. Eu gosto bastante, eu acho que ele é macio. Eu acho que pincel de pó é muito importante que seja macio, porque dependendo do tipo de cerda, ele vai atrapalhar a base embaixo, ele vai marcar a base embaixo. Então eu gosto bastante desse pincel, ele é fofão, ele aplica de uma forma bem prática, eu gosto bastante. Agora, se eu quero uma aplicação mais controlada, mais precisa, só em algumas áreas, esse pincel aqui da Wayne Goss é maravilhoso. Ele é um pincel tipo língua de gato, só que ele é bem macio. Ele provavelmente é o pincel mais macio que eu tenho. E assim, ele abraça a sua pele, sabe? Ele faz um carinho na sua pele. E eu uso ele quando, como eu falei, quando eu quero passar pó em algumas áreas. Então eu pego o pó e, diferente da maioria dos pincéis que a gente usa assim, esse daqui eu uso deitado. Então eu aplico o pó aqui no meio, aqui na lateral do nariz. E eu acho que ele nunca mexe a base embaixo, ele é sempre muito delicado, muito preciso na aplicação, leve. Eu gosto muito desse pincel. Eu não sei se eu falei, e ele é de cerdas naturais também. A maioria dos meus pincéis, eles são de cerdas naturais. Eu sei que é uma coisa que nem todo mundo usa, então eu vou sinalizar o que é de cerda natural e o que não é. Próximo passo seria bronzer, e esse daqui da Omnia tem sido meu favorito. Ele tem um outro que eu nem coloquei nessa lista, mas eu vou mostrar só porque eu já falei dele aqui, que ele é o mesmo formato, mas ele é um pouco maior. Esse daqui, ele é bom também se você prefere pincel maior. Eu tenho preferido pincel menor, então esse pra mim tem sido excelente. Cerdas naturais, extremamente macio, ele esfuma o bronzer assim super bem. Eu gosto do formato dele, que ele é meio redondinho, ele é um tamanho que ele não é grande, ele não é pequeno. Então não é aquele pincel que vai passar assim no rosto inteiro, mas também não vai, sabe, ficar uma coisa super concentrada. Então, excelente esse pincel. Ele tem a cerda curta, mas ele não é super duro, ele é molinho. Então, excelente pra bronzer. Pra blush, eu tenho esse daqui da Chico Rodo, que é um pincel que teoricamente ele é de iluminador, mas pincel você usa, né, como você preferir. Esse daqui seria pra iluminador, mas eu acho que ele é o pincel perfeito pra blush. Ele tem esse formato aqui chanfrado, cerdas naturais também. E eu acho que ele pega aqui a maçã do jeito, sabe, no lugar certo, a quantidade certa. Também não gosto de pincel muito grande pra blush, então eu acho que esse aqui é perfeito. Pega... Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar em relação às cerdas naturais, eu acho que cerda natural acaba pegando melhor os produtos. Às vezes tem um produto ou outro que não funciona muito bem, eu mudo o pincel, tento usar um com uma cerda diferente, porque eu acho que isso faz muita diferença. Porém, na maioria das vezes eu acho que a cerda natural é o que mais pega o produto, é o que aplica melhor, é o que esfuma melhor. Então esse daqui é o meu favorito para blush. Eu tenho dois pincéis aqui que são pincéis que são... multiuso. Eu uso ele pra várias coisas e eles são... Eu coloquei os dois, mas eu poderia ter um só. Como é uma coisa que eu uso para muitas funções, eu prefiro ter os dois. Eles são extremamente parecidos. O primeiro é esse aqui da Wayne Goss.
cerdas naturais também. E o outro é esse aqui da Omnia, cerdas naturais também. E ele é um pincel redondinho, com tamanho médio, e eu acho que ele é bom pra várias coisas. Eu consigo fazer a minha maquiagem só usando esse pincel. Porque, normalmente, o que eu uso mais ele? Eu uso mais ele pra contorno, porque eu acho que eles têm um formato, assim, que não vai ficar aquele contorno, sabe? Aquele corte. Eu acho que ele consegue esfumar, mas ele não necessariamente vai fazer, sabe, o seu contorno descer muito. Você consegue colocar ele aqui de um jeito que você consegue aplicar com precisão, sem ficar aquele corte, mas também sem descer muito contorno. Isso é um dos usos que eu faço pra ele. Eu posso passar bronzer com ele, passar blush com ele, mas as minhas usos favoritos é pra contorno e pra iluminador também. Quando é um iluminador que eu quero mais esfumadão, assim, eu acho que ele fica bem bom pra aplicar, assim, meio geral, gosto bastante. Então esses dois, eles têm um formato muito parecido. Eu só pus esses dois na lista porque, como é uma coisa que eu gosto de usar pra coisas diferentes, não vou usar um pincel de contorno e depois iluminar, né? Então eu coloquei esses dois aqui na lista. Pegando o gancho de iluminador, já que eu falei que eu posso usar esse daqui pra iluminador também, se eu quiser, que eu gosto de usar, eu tenho dois pra iluminador. Eu tenho esse problema com o iluminador, vocês sabem, eu sou sempre excessiva com o iluminador. Então, eu tenho mais dois pincéis que eu gosto de usar pra iluminador. O primeiro é esse daqui, que é um pincel de leque. Eu nunca gostei de pincel de leque na minha vida. Esse daqui me fez mudar de opinião. É da Wayne Goss também, cerdas naturais. E ele é bom porque quando eu quero um iluminador assim, tipo, ele não é tão intenso, eu quero uma área maior, assim, uma coisa mais etérea, mais em todo lugar. Esse daqui é perfeito porque eu consigo aplicar ele aqui assim, ó, e ele fica uma aplicação linda, mais difusa, super bonita. Se eu quiser uma aplicação mais precisa, eu posso fazer duas coisas. A primeira é usar ele assim, que não é a minha forma preferida, eu sempre gosto de usar ele mais assim. Ou usar esse pincel aqui, que é da coleção da Sephora. Eu não tenho certeza se ele cerdas naturais ou não, vou me certificar e colocar aqui embaixo. Mas esse é um pincel que eu uso quando eu quero um iluminador mais pá, mais intenso, mais concentrado. E ele tem também, eu acho que o formato perfeito. Eu uso ele aqui, ó. Também gosto de usar ele deitado, não necessariamente assim, eu uso ele deitado. E eu acho que ele encaixa, ele põe a intensidade certa, eu acho que ele fica super bonito. Eu gosto muito desse pincel também. E aí o último pincel que eu tenho de rosto é um pincel também multi-ação, assim, ele é o mesmo formato, parecido com o formato que esses que eu mostrei aqui da Omnia e da Wayne. Porém, esse aqui ele é de cerdas sintéticas, ele é da Real Techniques e eu acho que esse pincel é perfeito para produtos... Eu falei isso engraçado, né? Falei de um jeito engraçado, mas eu acho que ele é perfeito para produtos em creme. Porque eu gosto do formato dele, eu gosto do tamanho, tanto pra blush em creme, quanto pra bronzer em creme, contorno em creme. Eu acho que ele funciona muito bem. Como eu falei, esse formato aqui, pra mim, ele é muito versátil. E o fato dele ter cerdas naturais, eu acho que ele funciona bem pra produtos cremosos, que eu não necessariamente acho que produtos de cerdas naturais vão funcionar pra produtos cremosos. Então eu gosto de ter essa opção aqui. E apesar dele ter cerdas sintéticas, eu acho que ele é super macio, ele não atrapalha a base embaixo, ele esfuma super bem, não deixa aqueles marcados, então é um pincel bem coringa que eu gosto de ter também. Então esses são os meus 10 pincéis de rosto, eu tenho vários outros aqui, mas eu acho que com esses aqui eu posso fazer qualquer maquiagem dentro das minhas limitações artísticas. E agora, passando para de olhos eu tenho 9 pra mostrar pra vocês, e com esses 9 pincéis eu acho também que, de novo, dentro das minhas limitações eu posso fazer qualquer olho que eu quiser. Vou começar com um look, assim, pensando num look mais simples, que é o, por exemplo, que eu tô hoje, que é uma sombra só, uma cor, eu passei na pálpebra e esfumei. Eu gosto muito desse pincel da Sonia D, que é de cerdas naturais, e ele tem um formato, ele é como se fosse um 217 da MAC, só que mais gordinho. E ele é, assim, redondinho, só que se você vira ele de lado, ele não é tão fininho. Então ele é bom porque você consegue aplicar na pálpebra e se você virar, você consegue esfumar com ele. É um esfumado, sabe, não é nada tipo 1000 cores e tal, é um esfumadinho assim. E eu acho ele muito bom, eu gosto do formato do cabo dele, que é mais grossinho. Inclusive os pincéis da Sonia D, dessa maquiadora, eles foram feitos pensando em pessoas que fazem automaquiagem, não foram desenvolvidos pensando no maquiador. Tem alguma coisa a ver com o cabo e, enfim. Gosto muito desse pincel, eu acho ele um pincel, assim, bem versátil. Posso fazer várias coisas com ele.
De esfumar, dois pincéis que eu acho que são incríveis para esfumar são esses daqui. Esse daqui é da Smith 230, se não me engano. E é o pincel perfeito pra esfumar. Uma coisa que era importante eu falar que eu esqueci é sobre o tamanho do meu olho. Meu olho não é muito grande, aliás, meu olho é pequeno. E ele é levemente gordinho aqui em cima, aqui tem aquela pálpebra que se esconde. Isso faz muita diferença pra escolher os pincéis. Como meu olho tem esse formato menorzinho, eu não posso usar esses pincéis gigantes, que tem um monte de gente que às vezes fala: ah, o 217 da MAC é maravilhoso, não sei o que. Pra mim não funciona, porque meu olho é menor. Então a escolha dos pincéis pra mim foi muito importante. Esse daqui, da Smith 230, ele é o pincel perfeito pra esfumar. Porque ele tem um tamanho que ele não é muito grande, ele é um tamanho médio, e a densidade das cerdas dele é ideal pra mim, porque ele não é muito mole, a ponto de não esfumar nada. Eu comprei outro dia um pincel da Chico Rodo que falam super bem, e ele é tão macio que ele não esfuma. E esse daqui, ele é na medida, ele esfuma assim, por você, faz o trabalho por você. O formato dele é perfeito, eu acho ele ótimo, esse pincel. Agora, se eu quero fazer um esfumado assim bem mais leve, que eu não me importo se a sombra subir mais pra próximo da sobrancelha, ou se eu quero dar um acabamento com um pincel limpo, é esse aqui que eu uso, que também é dessa coleção da Sephora. Ele é maior que esse aqui da Smith, se vocês repararem. Ele é mais comprido e mais largo, as cerdas elas abrem mais. Então ele esfuma de uma forma mais difusa numa área maior. Então esse daqui eu uso pra dar acabamento normalmente. Dificilmente eu pego a cor com ele. Eu sempre dou aquele acabamento final com esse pra esfumar também. Agora pensando em detalhes, né? Se eu vou colocar uma cor mais escura, vou dar uma escurecidinha no côncavo, eu acho que esse daqui da Wayne Goss, ele é muito bom também. Porque ele é menorzinho do que os outros, ele é mais fininho. Eu até deixei aqui esse 221 da MAC pra vocês verem que muita gente gosta, mas eu não gosto muito dele. Ele não é tão fino quanto o 221 da MAC, mas ele é mais fino do que um pincel de esfumar, tá vendo? Então ele consegue aplicar mais concentrado, normalmente eu uso ele pra escurecer o côncavo. Então eu ponho a primeira cor com esse daqui, a segunda cor pra dar uma escurecida eu venho com esse daqui e dou uma esfumadinha. Ele não esfuma tão bem quanto esse daqui da Smith, até porque ele é um pincel mais preciso. Mas eu acho que pra aplicar a cor, ele é excelente. Um outro pincel de esfumar, uma outra alternativa de pincel de esfumar pra esse daqui da Smith, que às vezes, dependendo do que eu vou fazer, eu uso um ou outro, é esse daqui da Wayne Goss, que ele tem um formato um pouco mais achatado. Ele tem uma beliscadinha aqui, um apertadinho que deixa ele um pouco mais preciso. Ele fica apertadinho assim, de ladinho, e aqui ele é um pincel como se fosse um pincel de esfumar. Então eu acho que ele pode ser mais preciso, se você usar ele nesse sentido, ele pode ser uma coisa mais precisa pra colocar uma cor mais escura. Mas se você virar ele, eu acho que ele também pode fazer um bom papel como um pincel de esfumar. Então eu acho que assim como esse aqui da Sonia D, eles têm até que um formatinho parecido. Assim como esse, ele também pode ser usado pra essa coisa meio aplicar sombra e esfumar. Agora pensando em depositar a cor e não esfumar necessariamente, esse daqui da Smith eu acho ele excelente. Ele é um pincel tipo língua de gato, pequenininho, que ele tem uma pontinha bem de leve, que ele é bom se você quiser chegar bem pertinho do cantinho interno, ele tem essa pontinha que te ajuda. Então eu pego a sombra e deposito aqui na pálpebra. Eu acho que ele é excelente. O próximo pincel é um pincel de detalhe, que é esse aqui da Wayne Goss. Ele é bem pequenininho, ele é como se fosse um pincel lápis, mas bem pequenininho mesmo. E ele é bom se eu quero fazer qualquer tipo de detalhe, se eu quero escurecer aqui o cantinho externo, se eu quero fazer um puxadinho, sabe? Fazer essa pontinha aqui ficar mais em forma de V, eu consigo usar ele. Se eu quero marcar um cut crease, se eu um dia for fazer um cut crease, não é muito meu estilo, mas ele daria pra marcar um cut crease. Outra coisa que eu gosto de usar ele também, quando eu quero aplicar sombra embaixo aqui nos cílios inferiores, mas eu não quero que ela esfume muito e desça muito, ele é excelente pra aplicar aqui embaixo nos cílios inferiores também. Então eu acho que é um pincel bem versátil e super fácil de... Sabe, sempre vai ter uma utilidade pra ele, seja colocar cantinho interno também, que ele é pequenininho, enfim, é um pincel de detalhe que eu acho que vem
essencial. O próximo pincel é esse aqui da Tico Rodo, que ele é tipo um pincel lápis, num tamanho de pincel lápis mesmo, só que bem molinho. Ele não é denso, ele é bem macio e ele é bem maleável também. E ele tem uma, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma pontinha que eu acho que ele é perfeito pra esfumar aqui embaixo dos cílios. Nos cílios inferiores. Se eu quero, como eu falei, se eu quero uma coisa mais concentrada perto dos cílios, eu uso esse aqui da Wayne pequenininho. Ou, quando não, que a maioria das vezes eu quero uma coisa que desça mais e fique mais esfumada, eu gosto de esfumar com esse daqui. Porque eu acho que o formato dele, por si só, sabe, já esfuma. Ele tem uma pontinha, ele chega bem perto dos cílios inferiores e vai esfumando. Então eu acho que é um pincel excelente. A única crítica que eu tenho pra fazer sobre ele é que ele tem um cabo muito pequeno. E eu gosto de pincel com cabo longo, eu gosto de pincel assim, sabe? Comparando ele com outro da Smith, ele é bem pequenininho. Eu gosto de pincel grande, porque eu acho que você pode... Você varia a forma de aplicar, se você aperta, segura mais perto, ou se você segura mais longe do pincel, você consegue variar a aplicação. E esse daqui tem um cabinho pequeno. E por último, um pincel que eu acho bem legal ter é um pincel chanfrado, que é um pincelzinho de... Esse pincel é da Sigma, ele é de cerdas sintéticas, ele é um pincel para delineador em gel, se eu não me engano. E ele é bom porque eu não uso delineador, é muito difícil usar delineador ou lápis assim na pálpebra. Então o que eu gosto de fazer é, com uma sombra mais escura, eu gosto de dar uma marcadinha nos cílios superiores. Então esse daqui ele é bom porque ele é bem fininho, quando eu carimbo ele aqui, ele não ocupa muito espaço da pálpebra, então ele é perfeito, eu consigo dar uma puxadinha de gatinho, ele é muito bom. Então é um pincel que, se eu quero dar esse efeito aqui delineado com sombra, ele funciona super bem. Então é isso, esses são os meus pincéis favoritos. Eu acho que pra mim fez toda a diferença encontrar os pincéis certos, essa trajetória pelos pincéis perfeitos. Como eu falei, formato de rosto, formato de olho, eu acho que isso faz a maior diferença. Se você for um maquiador incrível, super talentoso, você vai conseguir fazer uma pele linda e um olho esfumado com sua mão e com cotonete. Mas como não é o meu caso, as minhas habilidades são limitadas, eu preciso de toda ajuda que eu puder externa, e eu acho que um bom pincel faz toda a diferença. Esses são os pincéis que eu tenho constantemente usado. Como eu falei, apesar de ter mais pincéis, esses daqui são sempre os que eu quero usar, o que eu tô procurando. Então realmente são pincéis que são essenciais pra mim, que eu conseguiria fazer dentro dos looks que eu faço, eu conseguiria fazer qualquer coisa com esses pincéis aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau, pessoal!